Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Só se podem me dar um retorno do som, por favor? Boa noite, boa noite. Tá. Você tá me ouvindo bem aí? Sim. Tá, maravilha. Eu também tô te ouvindo bem. E sua imagem tá ótima. Tá bom, tá, a imagem tá boa aqui para mim também. O pessoal retornou aqui, teve alguém que já comentou que o som tá bom. Maravilha, pessoal. Bom, gente, então nós vamos começar agora o sexto culto do Evangelho no Lar, dessa lista de cultos que nós estamos fazendo, atravessando o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. A dinâmica bem simples de acompanhar o texto mesmo do Evangelho e trazer comentários dentro da literatura espírita. Pessoal, hoje nós vamos começar ainda no capítulo 4, porque nós não terminamos o capítulo 4 na semana passada. Falta um item, né? Falta uma instrução dos espíritos, e nós fechamos essa instrução hoje, começamos o capítulo 5 e não terminaremos o capítulo 5 hoje, para quem está acompanhando com o Evangelho aí. Nós terminaremos o capítulo 5 na semana que vem. Bom, gente, então eu vou fazer uma prece breve para nós nos acalmarmos, todo mundo entrar em foco aí, relaxar, poder mentalizar Jesus. E nós lembramos que, como é a dinâmica de Evangelho no Lar, a gente aconselha que todo mundo separe um copo de água para ser fluidificado, porque os espíritos sempre trazem os fluidos, a ajuda de que a gente precisa. Especialmente os nossos irmãos e irmãs que estão precisando de algum auxílio aí na saúde, a gente aconselha que deixem um copo de água fluidificando. Inclusive, nós já recebemos um relato aí de alguém que teve água fluidificada durante o culto do Evangelho. Foi uma perspectiva muito interessante com a qual nós ficamos muito felizes. Eu vou fazer uma prece e depois nós entramos propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, nosso mestre, salvador, redentor, o amor das nossas almas, nós todos nos ajoelhamos aqui com os nossos corações abertos e dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós cremos, Pai, que a tua casa é quando nós estamos reunidos em nome de Jesus. E dizemos, Pai, que o nosso coração é também a tua casa. E nesse sentido, nós pedimos para que o Senhor faça morada nos nossos corações. E em sendo o nosso coração a tua casa, pode mudar todas as coisas de lugar de acordo com a tua vontade, Pai. Nós te amamos. Em nome do teu Filho, nós nos reunimos aqui pedindo humildemente para que o Senhor abençoe os esforços desta noite. Abençoa, Senhor, o esforço deste Evangelho, crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós também dizemos: hosana a Deus nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito és tu, Jesus, e benditas são as tuas mãos que nos amparam reiteradamente, nos consolam e nos levantam.
Nós ansiamos, Mestre, muito pelo reencontro. Nós ansiamos profundamente para que o nosso coração esteja batendo perto do teu coração, Jesus. Se é conosco, Mestre. Humildemente, nós também pedimos para que da nossa singela reunião saia um raio capaz de afagar as dores dos nossos irmãos e irmãs que estão aflitos nesta noite. Abençoa o nosso evangelho, Jesus. E, acima de tudo, nós te pedimos para que nunca nos falte trabalho na seara cristã e nunca nos falte uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. Nós te amamos, Jesus. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então nós vamos terminar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E faltou, para nós terminarmos o capítulo passado, a última instrução dos Espíritos, cujo título é Necessidade da Encarnação. E aí Kardec pergunta ao Espírito São Luís: é um castigo a encarnação? E ele pergunta se somente os espíritos culpados precisariam passar pelo processo de encarnação. E aí o Espírito São Luís começa a responder Kardec nessa questão que é muito interessante. Ele fala que a encarnação era necessária para todos os espíritos indistintamente, especialmente necessária para que os espíritos evoluam em termos intelectuais. E a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Então, o Espírito São Luís começa respondendo que não. A encarnação não é necessariamente um castigo. E não são apenas os espíritos culpados que reencarnam. Essa realmente não é uma perspectiva verdadeira. Ele explica que a encarnação é, na verdade, um teste ao livre-arbítrio de todos os espíritos que estão reencarnando. E quem percorre o caminho bem, termina logo. Agora, quem decide pelo mau caminho, quem decide pelo crime, pelas más inclinações, vai demorar mais para percorrer esse caminho das sucessivas reencarnações e, em sendo obrigado a reencarnar para purgar esses crimes de ontem, para reaver essas condutas ruins, para reaver essa má consciência que levou a um caminho muitas vezes desastroso, aí sim, a reencarnação nesse aspecto de quem precisa sucessivamente reencarnar para pagar, para quitar, para reaver, nesse sentido sim, a reencarnação se torna um castigo. E essa é a resposta de São Luís. E logo depois, Kardec coloca uma nota dele próprio no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo, né, dessas encarnações sucessivas materiais, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários, né, que os separam dos mundos superiores. Isso aqui, gente, é uma afirmação do codificador que é muito interessante para nós refletirmos, porque, de fato, existe a possibilidade de nós trabalharmos muito e pularmos esses degraus intermediários. E aí, no texto do Evangelho, falando aí do Evangelho bíblico, do que está na Bíblia, nós temos dois exemplos muito significativos de pessoas que conseguiram, em uma encarnação, atravessar esses degraus intermediários. E aí nós estamos falando de Maria Madalena e de Paulo de Tarso. No livro Boa Nova, a gente percebe que Maria Madalena foi uma mulher que esteve, sim, nos problemas da sensualidade. Ela era uma mulher muito materialista nesse aspecto da sensualidade. E mesmo assim, como ela se dedicou ao bem, como ela decidiu pelo caminho do Cristo, como ela decidiu amar aqueles leprosos, porque a gente sabe que Maria Madalena foi trabalhar no Vale dos Leprosos, e aí a gente sabe que hoje leproso é um termo inapropriado, a gente está falando aí do contexto do Evangelho, a gente sabe hoje da hanseníase, né, que é o termo técnico, mas como a gente sabe que Maria Madalena se dedicou a esses nossos irmãos e irmãs, ela foi recebida no plano espiritual pelo próprio Cristo. E aí no livro Boa Nova nós temos aquela passagem lindíssima, quando Jesus
Maria Madalena está naquela agonia terrível, ela estava com a lepra, né, com a hanseníase, ela tinha sido contaminada, o corpo dela estava todo deformado, mas na hora do desencarne, Jesus aparece para ela e fala: Maria, atravessaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então a gente vê uma mulher que passou por um caminho muito difícil em termos de consciência culpada, de se dedicar à sensualidade, e mesmo assim, em uma encarnação, ela trabalhou tanto que ela foi recebida por Jesus. Então, Maria Madalena é o exemplo prático disso que Kardec está falando. É possível pular esses degraus intermediários se nós trabalharmos ativamente no serviço ao próximo. E aí, a gente entra assim, nós terminamos então o capítulo 4, essa é a última instrução dos Espíritos, e nós entramos no capítulo 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Então, a gente começa, como sempre, todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa sempre com um trecho bíblico. E aí aqui a gente tem dois trechos das bem-aventuranças, né? A gente tem um trecho que está no Evangelho de Mateus, e a gente se lembra, pessoal, que no Evangelho de Mateus a gente tem apenas as bem-aventuranças. Agora, no Evangelho de Lucas, nós temos as má-aventuranças, nós temos as infelicidades. Então vamos lá. Kardec começa conosco no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aí a gente tem, depois disso, dois trechos do Evangelho de Lucas. Então a gente tem lá Lucas no capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vosso reino, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Agora, como a gente comentou, no Evangelho de Lucas nós temos as infelicidades, né? Então, lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 24, nós temos: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, no Evangelho de Lucas, a gente tem esse outro lado. Então, Kardec começa o capítulo 5 com esses três trechos da Bíblia, e aí ele entra no primeiro item do capítulo 5, que se chama Justiça das Aflições. Pessoal, Kardec começa refletindo que na vida futura, né, é só a vida futura que pode tornar inteligível, que pode explicar o discurso de Jesus. E ele fala categoricamente que é apenas na vida futura que essas promessas de Jesus podem se cumprir. Então, ele fala que se a gente não acredita na vida futura, que depois disso tudo aqui tem alguma coisa, o discurso de Jesus ele se torna um contrassenso e ele fala até um engodo. Agora, mesmo com essa certeza da vida futura, Kardec fala pra gente que nós, seres humanos, temos muita dificuldade em relacionar o sofrimento e a felicidade, né? Então, essa necessidade de sofrer para ser feliz. E aí ele fala que alguns diriam que é preciso sofrer para ter mais mérito, né? Então ele começa fazendo essa reflexão. As pessoas pensam, bom, se sofrer mais, vai ter mais mérito, vai ser mais feliz. E aí ele fala, nisso tudo surgem as questões. Como a gente consegue conciliar a ideia de que alguns sofrem muito mais do que outros aqui na Terra? Né? Por que alguns nascem na miséria e outros na pobreza? Por que tem gente que batalha, trabalha muito e não consegue nada? Não tem uma empresa que dê certo, não tem um trabalho que traga a prosperidade material, enquanto outras pessoas, com pouco esforço, parece que a sorte logo sorri. Aí ele fala que é mais difícil ainda entender por que muitas vezes nós vemos as pessoas más tendo as coisas boas e as pessoas
boas tendo as coisas ruins. Pessoas que a gente vê que o caráter não é bom, mas estão na saúde, na riqueza, na boa família. E pessoas que a gente sabe que têm um bom caráter e estão na doença, na pobreza, sem uma família, sem amor. Agora, ele começa a fazer aqui a digressão conosco. Se nós admitimos que Deus é perfeito, ele precisa ter todas as perfeições, todos os atributos da perfeição. Logo, Deus é justo. E se Deus é justo, essas injustiças, essas injustiças aparentes que a gente vê na Terra, elas, na verdade, elas têm uma razão de ser. Elas têm uma justiça por trás, né, que a gente ainda não compreende. Então, o que é isso que a gente não está vendo? Que chave é essa que falta para nós entendermos essas aparentes anomalias que existem aqui no planeta Terra? E aí Kardec afirma categoricamente que o que falta é o entendimento do Espiritismo. Ele fala que falta a chave, que é a doutrina espírita. E aí ele entra no segundo item, ele faz primeiro essa reflexão conosco da justiça das aflições, então ele entra no segundo item, que é a causa atual das aflições. Em algumas traduções a gente tem causas atuais das aflições. Em algumas traduções, esse título está no plural. Então Kardec começa fazendo uma diferenciação. Ele fala, olha, a gente tem muito problema na vida. Esses problemas que todos nós temos, eles têm duas fontes. Ou esses problemas estão com a origem na vida atual, ou esses problemas estão com a origem na vida passada. E aí ele começa refletindo com a gente sobre os problemas que nós mesmos causamos nessa vida atual. Os problemas que nós fizemos por nós mesmos. E aí ele fala, quantos homens caem pela própria culpa? Quantos homens são vítimas da sua própria imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos homens se arruinam por falta de ordem e perseverança, né? Pelo mal proceder ou por não saberem os limites dos seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram aí do cálculo de ambições? Quantas dissensões funestas, né, disputas se teriam evitado se as pessoas combatessem o orgulho? Quantas doenças que as pessoas poderiam evitar se elas contivessem os seus vícios e os seus excessos de todos os gêneros, né? E aí, quantos pais que são infelizes com os filhos porque não educaram esses filhos? Então ele começa refletindo com a gente na quantidade de problema que nós mesmos causamos. E aí ele fala, se nós interrogarmos de uma forma honesta as nossas consciências, né? E aí a gente vai aí passo a passo, a gente volta no passado, passo a passo, até a origem daquele problema. Ele fala que, com certeza, na maioria das vezes, nós poderíamos dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação em que eu estou. Então, em quem nós poderíamos colocar a culpa dos nossos problemas que nós mesmos criamos, se não em nós mesmos? E aí Kardec fala pra gente que aí entra o orgulho e a vaidade. E nesse proceder do orgulho e da vaidade, as pessoas sempre procuram colocar o problema no outro. Então, ele fala, a minha vida tá ruim porque eu tive uma mãe ruim. A minha vida tá ruim porque meu pai não me deu amor. A minha vida tá ruim porque meus filhos não me obedecem. A minha vida tá ruim porque eu não tive sorte na profissão. A minha vida tá ruim porque a minha nora é ruim, porque meu genro é ruim. Então ele fala que o orgulho e a vaidade sempre fazem a pessoa que está passando por problema colocar o problema no outro. Então é sempre o outro, é sempre o meio externo. E a pessoa é sempre a coitada, que não fez nada, que não merecia aquela situação, mas sempre está nesse ponto de absoluto vitimismo e de que as coisas estão absolutamente fora do seu controle. E aí Kardec diz que os males, né, que são causados por nós mesmos nesta vida são uma grande, talvez a esmagadora parcela
dos nossos problemas, né? E aí ele traz muito o termo das nossas vicissitudes. E aí ele fala que nós vamos parar de ter esses problemas que nós mesmos causamos quando nós evoluirmos moral e intelectualmente. Então ele reflete que a lei humana, ela consegue punir boa parte das nossas condutas más que afetam a sociedade. Então, quando a pessoa comete um homicídio, de repente a lei humana consegue pegar ela ali, ela vai pagar pelo que ela fez. Agora, há males que só nós mesmos conhecemos. E a gente pode escapar da justiça do mundo, mas ele reflete aqui conosco. Ninguém escapa da justiça de Deus. Tudo é contabilizado. E aí ele afirma categoricamente, Kardec afirma categoricamente aqui conosco no capítulo 5. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, da lei de Deus, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. E aí, pessoal, no livro Ação e Reação, a gente tem, de André Luiz, a gente tem um momento muito interessante em que um amigo de André Luiz, chamado Hilário, ele pergunta para um instrutor chamado Silas se existe a possibilidade de nós fugirmos da justiça de Deus. Se haveria alguma coisa que nós poderíamos fazer para burlar essa justiça. E aí esse instrutor responde, não, categoricamente não. A justiça de Deus, ela é inabalável, ela é a lei da natureza. A gente não foge da justiça de Deus. E aí a gente vai poder escolher como a gente paga. Se a gente vai pagar pela dor ou se a gente vai pagar pelo amor. E aí ele reflete com a gente. O amor é uma possibilidade. É por isso que Jesus fala, né? Comigo todo jugo é suave, todo fardo é leve. E aí Emmanuel traz pra gente no livro Pensamento e Vida que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, existe esse caminho. A gente pode pagar os nossos débitos, os nossos problemas de culpa, de consciência, com o amor, servindo ao próximo, trabalhando na caridade. Agora, o amor ele pode demandar muita disciplina e um tempo mais demorado. Então, muitas vezes, nós mesmos escolhemos a dor. Reencarnar com alguma doença específica, reencarnar com aquele obsessor de muitos e muitos séculos, reencarnar no problema, né, da pobreza, da miséria. Nós escolhemos porque muitas vezes, para nós que ainda não aprendemos a amar, a dor ela é muito mais fácil, gente. Aqui é difícil da gente entender. E é por isso que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. A dor ela é mais rápida. A pessoa passa pela provação e se ela tiver resignação e fé em Deus, porque Kardec fala do bem e do mal sofrer, se ela tiver fé, ela vai passar por aquela prova e vai sair vencedora. Agora, a gente também não pode se enganar de que a dor, ela vai, assim, necessariamente cobrir a multidão de pecados como o amor faz. Porque a dor, se ela é mal vivida, se ela aí tem o problema, né, da falta de fé, da falta de resignação e principalmente, gente, se a dor ela é vivida com a revolta, a pessoa não pagou nada. Ela vai ter que repetir aquela experiência dolorosa. O Ney Lúcio fala pra gente, numa das psicografias que o Chico trouxe, que no plano espiritual ele encontrou muitos ex-tuberculosos, ex-leprosos, no charco da treva, porque não tiveram fé, porque não tiveram resignação. Então foi sim uma pessoa que passou por uma doença difícil, mas não passou com fé. Então ela vai ter que repetir. E né, o Lúcio conta pra gente que ele encontrou esses doentes no charco das trevas. Então, as nossas faltas, todas elas são computadas e a gente pode escolher se a gente quer pagar pela dor ou pelo amor. E aí a gente tem a questão 992 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, né, para os espíritos superiores qual é a função do arrependimento no estágio corporal. E os espíritos falam que o arrependimento, se a pessoa tiver tempo para reparar suas faltas, ela evolui, ela progride. Agora, se esse tempo de reparar as faltas, ele acabou, a pessoa vai precisar de uma nova oportunidade, de uma nova reencarnação.
E aí Kardec termina esse item com a gente, refletindo que muitas vezes essas experiências, né, de saber pesar, de saber fazer um juízo de valor, de saber valorizar a família, né? Quantos pais a gente vê só no fim da vida é que falam, poxa, eu não deveria ter largado a minha família, eu deveria ter amado os meus filhos. Então Kardec fala que sim, muitas vezes essa consciência ela só chega no fim da vida. Agora, isso significa que a pessoa deve pensar que acabou o tempo para ela, que não tem mais jeito? E aí ele fala, né, que a pessoa que chega à velhice e pensa isso, né, nossa, perdi minha vida. Ele pensa, né, perdi tempo. E aí ele fala, né, perdi minha vida como um obreiro que trabalha no campo fala, poxa, não trabalhei, perdi o dia. E aí Kardec fala pra gente, assim como nasce um novo dia para esse trabalhador do campo, com toda certeza, nasce uma nova oportunidade para todos os espíritos. Então, todos nós, pela bênção da reencarnação, podemos ter uma chance nova na qual nós tentaremos uma vida mais honesta, mais digna. E aí, pessoal, só para a gente refletir aqui sobre essa questão do tempo e de como é importante não perder tempo, eu quero trazer uma reflexão breve aqui que Humberto de Campos traz para a gente. Só vou tomar um gole d'água. Então, Humberto de Campos traz para a gente, no livro Cartas de Crônicas, a história de uma irmã, uma história muito interessante. Ela se chama Juversina Trajano, e ele fala para a gente que essa irmã, no plano espiritual, assumiu a tarefa de cuidar das crianças. Então, essa irmã ia cuidar de muitas crianças. E ela reencarnou espírita, e além de reencarnar espírita, num lar espírita, ela reencarna lembrando da missão dela. Então, olha a bênção dessa pessoa, pessoal. Reencarnou com conhecimento espírita e lembrava da missão que tinha. E aí, Humberto de Campos conta pra gente que, de fato, ela foi uma mulher que fez tudo que estava ao alcance dela para cumprir essa missão. E ele fala que, quando ela completou 32 anos, ela começou a trabalhar sem parar, para angariar fundos, fazer esse lar das crianças, porque ela contava para todo mundo que ela lembrava, que ela tinha esse compromisso, que ela se mentalizava rodeada de várias crianças, né, na pobreza, que ela ia ser a mãe de muitas crianças órfãs. E nisso ela consegue doadores, ela consegue angariar fundos, e essa mulher constrói uma estrutura mesmo, e ela consegue montar uma casa. Só que quando ela monta a casa, ela decide que essa casa não estava bonita o suficiente para ela começar o trabalho. Então ela decide, não, a gente precisa fazer outra campanha para deixar essa casa aqui mais bonita. Então, fizeram ali outra campanha e começaram ali a angariar fundos e melhoraram a casa. E aí ela ficou mais insatisfeita. Falou, não, essa casa aqui, ela precisa de pomares. A gente precisa trazer pomares para cá, fibra de fruta, de jardim. E aí, mais uma vez, angariaram fundos, todo mundo trabalhando, e ela também trabalhando para conseguir esses fundos. E depois que os pomares estavam prontos, ela falou, não, eu não estou satisfeita, porque essa casa precisa de uma iluminação melhor e de varandas. Então, trabalharam para fazer varanda, conseguiram. A casa ficou top, assim, como a gente diz hoje. Ficou maravilhosa a casa. E o tempo foi passando, ela insatisfeita com aquela casa, que ela queria dar o melhor para aquelas crianças. E ela era honesta, gente. Ela queria dar o melhor para aquelas crianças. Então, ela não começava esse trabalho. E aí, numa sessão mediúnica, ela era espírita e ela participava semanalmente de uma sessão mediúnica. O mentor dela tomou o médium psicofônico e falou com ela. O mentor dela se chamava Irmão Ambrósio. E falou para ela que ela precisava prestar atenção com a missão dela, para ela ficar atenta. E ela pergunta, mas Irmão Ambrósio, eu não estou sendo honesta comigo mesma, eu não estou cumprindo a minha missão no último nível de esforço, eu não estou sendo uma trabalhadora satisfatória. E ela pergunta de novo, eu não estou sendo honesta? E aí ele fala, sim, você está sendo honesta. Não pensa que você não está cumprindo. Você está cumprindo tudo que foi programado. Agora ele fala para ela, mas não se esqueça que as horas, elas são empréstimos preciosos. E aí ele fala para ela que das 80 crianças, dos 80 espíritos com os quais ela se comprometeu,
30 já tinham se perdido de novo no crime, porque ela não tinha iniciado o lar, que era a missão dela iniciar. E aí, gente, ele fala, então começa agora para você não perder os outros 50. Então, quando a gente fala, pessoal, dessa dinâmica de tempo, de perder tempo, de que é tarde demais, de que a pessoa não começou porque está com 80, 60, 70, sempre há tempo com Jesus. 1 minuto na presença de Jesus, 1 minuto de uma consciência que está ansiosa pelo Cristo, é 1 minuto que vai modificar o seu futuro. Então, sempre é tempo de começar alguma coisa, de fazer um trabalho na caridade, de fazer um trabalho de estudo, de fazer alguma coisa. Não, a gente não deve esperar jamais condições perfeitas, porque elas jamais virão. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida e ver o que está dentro das nossas possibilidades de fazer e começar a trabalhar. Porque os nossos problemas do passado e os nossos problemas do presente, eles podem ser resolvidos pelo amor e não pela dor. Mas aí fica a nosso critério. Agora o Geraldinho vai começar os outros itens aqui conosco. Bom, pessoal, esse capítulo é muito importante e Kardec vai nos orientar bastante a partir do item 6 até o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, onde ele vai abordar as causas anteriores das aflições. De começo, ele diz, se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Está aí, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais também os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir e também os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Também ele cita os flagelos naturais, e nós temos visto aí vários, né? Como terremotos, como enchentes, tsunamis. E ele cita as enfermidades de nascença, aquelas que o espírito ou reencarnante não seria capaz de se livrar aqui na Terra. E, sobretudo, continua Kardec, as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Então, o desemprego que surge de repente, ou mesmo uma impossibilidade de trabalhar por alguma doença grave. Sobretudo, não é, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, que hoje em dia tem outros nomes, né? Então, Kardec reflete, os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não poderiam evitar, obviamente, não é? Já que são impotentes para mudar por si mesmos e, assim, aqueles que se põem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados que nós estamos hoje em dia podendo ver aí nas nossas ruas, né, pedindo esmolas, ou mendigando, ou mesmo sem condições de se manter, sobreviver, sem teto, não é? Por que tais seres existem sobre a Terra, enquanto ao lado deles outros, às vezes na mesma família, não é? Têm condição tão melhor, tão mais favorecida em todos os quesitos, nos quesitos da saúde, nos quesitos relativas à formação de família, à condição social, à condição de se manter, de ter casa própria, de ter uma vida tranquila, não é? Então essa é a grande pergunta que Kardec nos direciona. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade
e da vida só conheceram sofrimentos. Bebezinhos que nascem com problemas e que às vezes nem saem das maternidades, dos hospitais. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E mesmo elas dizendo que Deus é justo. E que seriam, pois, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência dessa alma por alguns instantes na vida terrestre. Então, isso é uma prova, naturalmente, de que as almas não são criadas ao mesmo tempo que os corpos físicos na encarnação terrestre. Porque se assim o fora, nós teríamos aí uma grande injustiça, não é? Que fizeram essas almas, pergunta Kardec, que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Vejam bem. Então, o raciocínio de Kardec é perfeito. E ele prossegue. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se este não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Este é o argumento claro que Kardec vai avançar neste capítulo, mostrando a necessidade de compreendermos que a justiça divina só se completa se entendermos a pluralidade das existências, a necessidade da reencarnação sucessiva, da palingenesia, não é? Para que nós, espíritos em evolução, possamos a passo e passo nos reajustar, nos regenerar, saldando assim os nossos débitos de vidas pregressas. Então, conclui-se claramente a necessidade de acharmos a causa dos sofrimentos atuais nas existências pregressas. Lembrando que Kardec claramente coloca aqui a indicação desses sofrimentos como sendo aqueles absolutamente inevitáveis por nós encarnados. Não são aqueles sofrimentos que nós buscamos aqui, como o João Pedro já havia falado anteriormente. Então, Kardec vai concluir esse item de número 6 dizendo o seguinte: por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra vida. É uma alternativa que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa jamais, nunca, às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas, portanto, momentânea. Se ele não expiar hoje os seus débitos, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre, mesmo sem ter praticado o mal, está necessariamente expiando o seu passado, próximo ou remoto de outras vidas, já que o infortúnio
que à primeira vista parece imerecido, tem a sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, no imo de sua alma, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Muito bonita esse trecho de Allan Kardec, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o raciocínio dele não para por aí. No item 7, Kardec expõe que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, muito do sofrimento que nós vivenciamos aqui na Terra é justamente aquele sofrimento que impingimos às pessoas, aos seres humanos que conviviam conosco em outras vidas. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com severidade, com desumanidade. Se foi orgulhoso, prossegue Kardec, poderá nascer em humilhante condição, para assim ser humilhado. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. E se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos na vida atual, e assim sucessivamente. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, todas as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência. Vejam bem, é uma anomalia aparente, é uma injustiça aparente, porquanto, na realidade, não existe injustiça alguma, porque Deus, em sua soberana justiça e soberana misericórdia, preside todos os movimentos terrestres. Então, voltando, só existe anomalia na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Ou seja, quem julga as injustiças do mundo terrestre, sejam elas quais forem, está apenas com o óculos obnubilado pela ótica da vida presente. Se ampliar o seu campo de visão, assambarcando, portanto, a possibilidade de todas as vidas pretéritas daquele espírito ou daquele sofredor, certamente a injustiça desaparecerá diante de seus olhos. Aquele que se elevar pelo pensamento, diz Kardec, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos. E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Veja bem que Jesus resumiu isso muito bem, não é? A cada um será dado segundo as próprias obras. Ora, Jesus estava se referindo não somente à vida futura, mas também à vida presente, em que nós hoje estamos recebendo vamos dizer, a justiça do nosso proceder, tanto mal quanto bom, de passadas existências. Ele termina esse item 7 dizendo: jamais deve o homem olvidar ou esquecer que se acha num mundo inferior, tal qual a Terra, que é um mundo de expiações e de provas, não é? Ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Então, nós não estamos aqui por acaso. Nós não reencarnamos ou não vivemos no mundo espiritual da Terra por acaso, porque nossa condição espiritual é ainda de necessitarmos de expiações, de débitos pretéritos e também de provas,
para darmos cabo ou, de certa forma, provar que nós podemos evoluir com os conhecimentos que já adquirimos, não é? A cada vicissitude, diz Kardec, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria lá, e que só de si depende não voltar a este mundo de provas e expiações, trabalhando por se melhorar. Já no item 8, Kardec vai abordar um outro ângulo. Ele diz que as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma espécie de escolha com conhecimento de causa. Assim, os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, ou provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente jamais por uma primeira falta. Eu me lembro que, conversando sobre esse assunto com Chico Xavier, eu perguntei a ele se todos nós, antes de reencarnarmos aqui na Terra, se todos nós participávamos da escolha das nossas provas. E ele me respondeu: Geraldinho, todas as pessoas, todos os seres humanos, todos nós, que tenhamos uma inteligência mediana para cima, nós participamos conscientemente das escolhas do roteiro de provas e expiações que haveremos de vivenciar na existência futura. Então, nenhum de nós pode dizer, tendo inteligência mediana para cima em relação a toda a humanidade, que nós não sabíamos que tipo de prova ou que tipo de expiação viveríamos aqui, não é? Que nenhum de nós pode dizer que jamais escolheríamos tal ou qual sofrimento ou tal ou qual prova, porque, na verdade, escolhemos sim essas provas e essas expiações, não somente para reparar o nosso passado delituoso, como também para nos preparar, para nos dar mais condições de fortalecimento espiritual através das provas. Bom, passando adiante no item 9, Kardec vai desenvolver outro pensamento. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então é o caso também de nós considerarmos a Terra como uma escola, em que somos matriculados em determinadas disciplinas. E, naturalmente, depois de estudarmos um período inteiro, né, absorvendo conhecimentos, absorvendo relatos dos espíritos superiores, absorvendo educação moral e espiritual, é natural que venhamos a ser provados naquilo que estamos estudando. Essa prova, portanto, ela não é uma expiação, mas é apenas uma condição necessária para que nós mesmos possamos nos dar por
vencer determinada questão que ainda denotava certa imperfeição moral em nosso espírito. Então, pode, pois, conforme Kardec, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas existências precedentes e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Ora, no primeiro caso aqui, nós podemos citar os grandes enviados de Jesus à Terra, entre eles Chico Xavier, que sofreu tantas provas dessa terra sem ter culpa alguma do passado. Muita gente erroneamente pensa assim, Chico Xavier sofreu tanto é porque ele tinha débitos do passado. Não, ele estava em missão, ele estava em tarefa de renúncia aqui na Terra. Como esse trecho, o início desse item 9, na explicação de Kardec, pressupõe. A pessoa escolhe uma tarefa a executar, uma missão relevante, não é? Desejoso de adiantar-se mais. Ela solicita uma renúncia especial, uma missão para que saia vitorioso da Terra, não somente por si, mas também por todo o grupo de espíritos que a ela estão ligados. Exemplo claro disso está citada nos romances de Emmanuel, por exemplo, 50 anos depois, com a vida de Célia Lúcius, que volta 16 séculos adiante, como Alcione, no livro Renúncia, né? Já de uma condição espiritual elevadíssima, mas que retorna à Terra humildemente, se apagando aqui na Terra para elevar os seus entes queridos que ainda estavam mourejando na carne, ainda às vistas com suas imperfeições, sem grande impulso para a evolução. Então, é o caso dela. Agora, ao contrário, não é? Se essas expiações, se essas dificuldades causam murmuração, causam queixas no espírito, causam revoltas dos encarnados, isso já demonstra que eles não têm essa condição de elevação espiritual. Como contou aí o João Pedro nos trechos de André Luiz, e eu me lembrei também dos trechos e também de Neio Lúcio, né, que o João Pedro citou, e eu me lembrei de outro trecho de Neio Lúcio, que, se não me engano, está no livro Depois da Travessia. Aliás, não é de Neio Lúcio, Neio Lúcio trouxe o espírito de Dona Engrácia Ferreira. Está no livro Depois da Travessia, de edição nossa, da Vinha de Luz, e também da editora de psicografia de Chico Xavier. E Dona Engrácia Ferreira, que na Terra trabalhou com cegos, ela fundou inclusive o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, trabalhando a vida toda, transcrevendo livros para o idioma braille, para que os cegos pudessem ler, não é? Através do braille. Quando ela desencarna, ela vai logo ser situada, como espírito elevado que era, numa instituição no mundo espiritual de amparo aos cegos. E ela nos conta, através da psicografia que deu por Chico Xavier, que lá ela ficou deslumbrada de ver que aqueles cegos que haviam aceitado a prova da cegueira com fé e humildade, sem revolta para Deus, ao desencarnarem,
eram recebidos no mundo espiritual nesta instituição dedicada a abrigar os cegos e recobravam a visão plenamente, quase que imediatamente, ao pé ali dos passistas e dos amigos espirituais dessa instituição. Ao passo que ela também relata que aqueles cegos que durante a vida inteira aqui na Terra tinham guardado profunda revolta contra Deus, profunda indignação, uma murmuração, uma queixa sem fim contra a prova da cegueira, não obstante todo o sofrimento pelo qual haviam passado na Terra, chegavam no mundo espiritual, nesta instituição, ainda cegos, e permaneciam cegos no mundo espiritual, né? Tendo em vista a revolta. Então vejam bem que a situação, conforme Kardec, é complexa. E ele termina esse item 9 dizendo: sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. E ele termina essa parte que diz respeito às causas anteriores da aflição no item 10, dizendo, em conclusão: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado do mal. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Notem bem, somente quando bem suportadas as aflições da vida terrestre é que nós podemos avançar. E ele prossegue dizendo: como expiações, elas apagam as faltas e purificam o ser. São o remédio que limpa chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se, deve alegrar-se à ideia da sua próxima cura. Naturalmente, se ele aceitar a provação ou a expiação com fé, resignação e esperança. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá ele de recomeçar. Então vejam, gente, é muito importante este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, esta orientação de Allan Kardec para todos nós diante das nossas próprias dificuldades, aflições e sofrimentos. Aí vem o item seguinte, em que Kardec vai comentar o esquecimento do passado. Porque a gente ouve muita gente dizer assim, procura gente e diz assim: ah, mas eu não posso ser culpado nessa encarnação por dívidas que eu cometi em outras vidas, porque eu já me esqueci delas, eu não lembro delas. Então eu não posso ter qualquer responsabilidade. E justamente aqui, a partir do item 11, que Allan Kardec vai comentar essa questão do esquecimento do passado, que na realidade é uma bênção de Deus em nosso favor. Ele diz assim: em vão se objeta que o esquecimento do passado constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso uma vantagem.
Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Finalmente, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial, que seria, por exemplo, a lembrança integral de nossas vidas passadas. Então ele diz: ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. É uma questão de decorrência lógica, não é? Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele, nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe ou se a sabe aproveitar. Então, é muito interessante esse ponto, que nós podemos também lembrar uma outra questão, comparando, não é? Se não me engano, é uma lembrança que André Luiz põe nos seus livros. É a seguinte: nós, quando vamos sofrer uma operação cirúrgica, nós temos a nossa individualidade antes da operação, não é mesmo? E vamos para a mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia, tomamos as anestesias próprias, sejam elas principalmente, né, anestesia geral ou mesmo aquelas mais leves, como a peridural e outras. Ora, não obstante nós ali na mesa de cirurgia passarmos algumas horas recebendo o tratamento devido, tratamento cirúrgico devido, logo depois que a cirurgia se encerra, nós vamos recobrar a nossa consciência integral, não é? Então, o esquecimento do passado
é aquele momento ali que nós estamos na prova terrestre, na expiação terrestre, comparado à mesa de cirurgia. A gente esquece o passado momentaneamente, estamos ali em suspenso, mas durante todos os sofrimentos ali cirúrgicos, vamos sendo paulatinamente corrigidos em nossas más tendências. E quando acordamos da cirurgia, que seria já no mundo espiritual, após essa encarnação, recobramos o conhecimento integral de nosso ser. E aqui, para terminar este capítulo, entre os itens 12 e 13, Allan Kardec vai discorrer sobre os motivos de resignação, que é necessária, não é, gente? Nós temos que ter um entendimento dos motivos de resignação que precisamos ter em nossas almas, em nossos íntimos, em nosso espírito, para vencer as provas da vida terrestre com dignidade. Pois que Allan Kardec nos explica, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Praticamente a consequência daquilo que nós falamos no item anterior, não é? Também podem, segundo Kardec, essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então é preciso ter paciência, resignação, coragem, fortaleza de ânimo, fé, para vencermos esses estados momentâneos de sofrimento, essas aflitivas posições temporárias, porque todos nós sabemos que o futuro nos reserva uma vida melhor, que nós todos retornaremos à pátria espiritual, a nossa pátria verdadeira, e lá, certamente, se bem soubermos passar por todas as provações e todas as expiações terrestres, teremos tranquilidade no porvir. Kardec ainda diz: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagueis a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se liberar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições,
se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Além de perder tempo também, né, gente? É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está preso como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, Deus dirá: nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário, e ide recomeçai a tarefa. Então, veja, a questão é muito complicada, não é? Porque realmente nós precisamos ter resignação e foco. Não somente resignarmos diante do sofrimento que nos cabe vivenciar na Terra, mas também nós precisamos ter foco de fazer o bem aqui na Terra. Porque está claro pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pela própria doutrina espírita, que o bem não feito aqui na Terra já é o mal. Todo bem que nós pudermos fazer e que nós nos negarmos a fazer na Terra já é um mal. E sendo mal, ele agrava o nosso destino e agrava o nosso débito. Então não basta somente nós nos resignarmos com os sofrimentos e as aflições da vida terrestre, né? As provações, as expiações que nós enfrentamos nas várias décadas de nossas existências corpóreas na face da Terra. Mas, principalmente, temos que colocar todos os recursos ao nosso alcance em fazer o bem, porque aí vai uma outra decorrência da misericórdia divina que Jesus, em sua infinita sabedoria, vai nos dizer, não é? Que devemos nos amar como Ele nos amou, ou seja, com misericórdia. E isso nós vamos ver também que a misericórdia, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, a multidão dos nossos erros. Então, se nós nos resignarmos com os sofrimentos pelos quais passamos na vida terrestre, e além disso, nós utilizarmos todas as nossas forças para fazer o bem, para trabalhar na caridade, para fazer de nossa vida uma vida ativa na solidariedade fraterna, buscando com ênfase a fraternidade legítima, nós estaremos também, pelo amor que espalharmos ao redor e em torno dos nossos passos, cobrindo a multidão de nossos pecados, de nossos erros, de nossos desvios de vidas pregressas, não é? É assim que, às vezes, o nosso sofrimento, ou a nossa expiação, é a 100ª parte do que devíamos, porque Deus nos dá a chance para trabalharmos no bem e, em trabalhando no bem, pagarmos as outras 98 partes do nosso débito, não é? E às vezes a gente pode comparar isso a esses mutirões que muitos bancos fazem, não é? Ou então que os próprios governos, que são credores de impostos, também fazem, quando eles dão esses programas de refinanciamento, não é? Ou os bancos que fazem diante dos seus clientes esses programas de quitação antecipada de débitos já vencidos, e que basta que você pague apenas 10% desses débitos,
e que você liquida a dívida inteira, não é? É mais ou menos o mesmo processo que Allan Kardec vai comentar neste item número 12. Para terminar aqui o nosso culto do Evangelho, no item 13, último item deste trecho dos motivos de resignação, Allan Kardec vai dizer: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrestre, a vida terrena. E aqui eu tenho que dar dois casos que eu conheço de minha própria família, que são meus tios-avós. O primeiro deles, José Flaviano Machado, conhecido como Zeca Machado, e a sua irmã, logo em seguida, ele era de 1897, e a sua irmã, minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, que nasceu no dia 21 de abril de 1900. Ambos eram irmãos mais velhos da minha avó Carmen, e espíritas em Pedro Leopoldo, antes mesmo que Chico Xavier se convertesse ao espiritismo. E o Chico vai nos dizer que, no caso de ambos, pelo bem proceder deles, trabalhando na divulgação da doutrina espírita, trabalhando como passistas, trabalhando nas reuniões no Grupo Espírita, no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, no Grupo Espírita Sheila de Pedro Leopoldo, eles acabaram, e nas tarefas também que desenvolveram em Belo Horizonte, e também na cidade de Pedro Leopoldo. Tio Zeca, por exemplo, trabalhou com Chico Xavier durante 35 anos em Pedro Leopoldo, né? E tia Adélia viveu até o ano... Tio Zeca desencarnou em 1964 e tia Adélia foi ainda, até 1982. E ambos tinham, por dívidas passadas, assumido, na sua programação reencarnatória, segundo Chico Xavier, que ficariam na Terra os seus últimos 10 anos de vida imobilizados por uma doença no corpo físico, quase como uma tetraplegia, numa cama até a sua desencarnação por uma década. E, no entanto, pelo bem proceder, pelo amor que espalharam aqui na vida terrestre, para ambos, esta expiação foi anulada. E ambos desencarnaram antes de vivenciar tal expiação. Por isso que aqui nós estamos dando um exemplo concreto do que Allan Kardec diz, que o homem pode sim suavizar o amargor de suas provas pelo bem proceder. Agora, do contrário também, ele pode, infelizmente, aumentar o seu amargor se utilizar de desvios morais, éticos, da corrupção, do crime, de vícios, complicando o seu destino, não é? Então, Kardec conclui dizendo: tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente.
Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ao passo que, com a inveja, com o ciúme, com a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua própria curta existência. Então, assim termina Allan Kardec, né? E nós vamos entender a clareza desses raciocínios que mostram os fundamentos básicos da doutrina espírita no campo dos motivos que temos de resignação, dos motivos que temos para esquecer o nosso passado culposo ou delituoso e de compreender as causas anteriores das aflições presentes, como todas elas baseadas na infinita justiça e na infinita misericórdia de Deus, nosso Pai e Criador, misericordioso e compassivo. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie hoje e sempre. Um grande abraço. Com você, João Pedro. Maravilha. Ótimas reflexões, ótimo estudo. Pessoal, eu recebi aqui, que eu vejo, muitas perguntas aqui na caixinha. Eu acho que, as que eu vi aqui, eu parei para olhar, a maioria delas já foram respondidas ao longo aí do Evangelho. Outras estão muito fora do tema do Evangelho. E aí não cabe muito a gente entrar, até porque a gente já passou do tempo. Mais uma vez, muitas perguntas na caixinha, se o estudo vai ficar salvo. E sim, gente, todos os estudos que a gente faz aqui, eles ficam salvos. Então, o Evangelho de hoje, o culto 6, ele vai ficar salvo aqui. Ele fica tanto no meu perfil quanto no perfil do Geraldinho. É só entrar que vocês vão achar desde o culto 1. É sempre essa capinha com Jesus na frente. Tem aí todos os cultos do Evangelho. Vocês fizeram mais algumas perguntas aqui que me passaram. A gente não consegue responder a todas elas. Eu estava até com a caixinha aberta aqui. E aí, pessoal, algumas pessoas colocaram aqui sobre falar conosco depois. E, claro, nós estamos abertos a conversas posteriores aqui ao estudo do Evangelho. Não tem problema algum para tirar essas questões, tá? Vocês podem ficar à vontade. Agora, para nós terminarmos, porque nós já passamos um pouquinho, o Geraldinho vai fazer uma prece, depois eu fecho a live aqui e ela fica imediatamente salva, tá, gente? Eu já vou me despedir de vocês. Gratidão por todo mundo que está conosco até agora e a gente se vê na semana que vem. Então, queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, neste momento de profunda reflexão e agradecimento, em que estivemos reunidos de alma e coração a esta grande família universal daqueles que realmente se interessam pela própria espiritualização, dos irmãos e irmãs, que em nome de Deus e sob o beneplácito de nosso Senhor Jesus Cristo, se entregam de braços abertos numa única comunidade de fé e esperança, de amor e renúncia, para a compreensão dos divinos postulados do Espiritismo cristão, o Consolador prometido por Jesus, que veio nos esclarecer todas as coisas, fazendo-nos lembrar de tudo quanto o Mestre Divino havia nos dito 2000 anos atrás, com seu Evangelho de amor e sabedoria. Que esta comunidade que se espalha por todos os cantões do mundo, nascendo na vida física, a partir do coração do mundo, que é o Brasil, como também na vida espiritual, nos diversos planos das existências pós-mortem, que todos
nós, neste momento, nesta grande corrente vibratória de amor e devotamento, possamos unir as forças do nosso pensamento e genuflexamente dizer do fundo de nossas almas: glória a Deus, nosso Pai nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos inspire hoje, agora, amanhã e sempre, fazendo-nos crer cada vez mais na soberana vontade de Deus em nosso próprio favor, a fim de podermos manter no imo de nossas almas a coragem necessária para nos resignarmos diante de todos os sofrimentos. Mas, sobretudo, Mestre amado e divino amigo, em nome de Deus, nós ainda te suplicamos, doar-nos da vossa paz, para que a vossa paz conosco nos infunda sempre a esperança de viver servindo e de servir vivendo o teu evangelho portas adentro dos nossos próprios corações, conscientes de que apenas com resignação e trabalho, apenas com entendimento e ação constante no bem do próximo, amando-nos uns aos outros, como amamos a nós mesmos, mas sobretudo como vós nos amastes, é que haveremos de superar as pesadas fortalezas de nossos próprios erros, que ainda encontram-se encerrados na grade de nossos corações milenares. Amado Jesus, em nome de Deus, nosso Pai celestial, nós te pedimos a vossa bênção e a bênção de vossa Mãe Santíssima, hoje, amanhã e para sempre. Assim seja. Maravilha. Pessoal, vou fechar aqui a live, então a gente está encerrando agora. E semana que vem a gente se vê às 8h30. Abração!